para que a minha ação seja boa, muitas vezes eu tenho que me prejudicar. Eu acabo me prejudicando, não me beneficiando como eu poderia me beneficiar para beneficiar os outros. Quando eu quero ser bom, eu tenho que abrir mão de uma série de coisas, eu tenho que mudar uma série de hábitos, eu tenho que escolher a maneira de proceder no mundo. Vamos pensar, não tem que ter um modelo diferente? Né? Um cooperativismo, eu não sei, um socialismo cristão. Como que eu posso falar que eu sou feliz ou sou bom quando eu vejo tantas pessoas sendo oprimidas? Quando eu vejo tanta gente morrendo de fome, de sede, aqui perto da gente? Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Este é o canal Espiritismo Sem Censura. O mundo é bom? O mundo é mau? As pessoas são majoritariamente boas ou majoritariamente más? Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade se, aparentemente, o mal não predomina no mundo, e a resposta é que os bons são silenciosos, são tímidos, enquanto os maus são audaciosos. A nossa provocação de hoje é como ser bom, conhecendo a moral de Jesus, num mundo onde o mal predomina. Alain Diniz Souza. Meu querido Wilson, sempre lembrando aqui do nosso querido Chiquinho, que está no fundo aqui das técnicas, nos ajudando bastante. E nós estamos já muito felizes, né, que a primeira manifestação do nosso canal já tem bastante gente ouvindo, e isso aí com pouca divulgação, só no boca a boca. Então a gente já agradece esse retorno. E assunto hoje bem forte, né? O bom ou o mal, o bem ou o mal, né? Como agimos no mundo, como sofremos as consequências do mundo, como as pessoas agem conosco, como agimos com as pessoas, quando escolhemos ser bons e quando escolhemos ser maus. Será que assim escolhemos? É uma discussão boa, Wilson. Pois é, porque em alguns momentos, né, para você fazer certas escolhas, elas vão ter algumas consequências. E no mundo em que a gente vive, na estrutura social, a forma de organização nossa, aquele que é bom não é o nosso modelo de sucesso. O jogador de futebol. Existem jogadores de futebol com a moral bastante discutível, né? E que, no entanto, são grandes influenciadores. O que eles escrevem em suas redes sociais exerce uma influência enorme sobre as pessoas, sobre os mais jovens, sobre crianças. No entanto, volto a dizer, são pessoas que, do ponto de vista moral, não são exemplo para ninguém. A nossa estrutura social parece que valoriza essas pessoas. Então, quando alguém vai tomar uma decisão para fazer alguma coisa boa, ou se posicionar ao lado do que é ético, do que é bom, do que é justo, ele acaba se prejudicando. Temos que entender que há um limite entre ser bom e ser ingênuo. E a gente tem que lembrar disso também. A ingenuidade é um defeito. É a pessoa que se sujeita à maldade do outro sem nem criticá-lo, sem nem se colocar de outra maneira e às vezes até, e muitas vezes, sendo joguete desse outro que o conduz. Então, a gente tem um limite aí entre ser bom, ser ingênuo. Você fez um bom comentário. O que cada um hoje considera de bom? Porque existe aí, por exemplo, no exemplo do jogador de futebol, existem duas coisas a serem analisadas que são confundidas. Ele é bom como jogador? Isso a gente pode analisar. Pode ser um craque. Nossa, realmente um excelente jogador de futebol. Mas isso não dá direito a ele de ser, ou direito, ou não dá condições de ser uma boa pessoa na sociedade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele pode ser bom numa habilidade e não tão bom assim num comportamento. Então a gente tem que aprender a dividir, mas é difícil porque principalmente a mídia ela realça o bom tecnicamente.
E a gente viu, principalmente da pandemia para cá, quantas pessoas que não são chamadas para o cenário político, econômico, darem seus palpites sem base nenhuma, sem ideia de consciência nenhuma. Então, é uma pessoa que teria um poder de voz e usa mal. Então, veja como que é difícil da gente discernir o bom do mal. Bom tecnicamente é uma coisa, bom socialmente é outra coisa, bom em cultura é outra coisa. Veja que existe uma grande dificuldade a gente achar um indivíduo, incluindo a gente, que seja bom o tempo todo. O difícil aí, Alan, também é a gente chegar a uma conclusão definitiva do que é bom e do que é mal. Aparentemente esse é um assunto que a própria filosofia trata desde os primórdios, né? Eu acho que se eu não me engano, é Platão, né, que traz o princípio da eudaimonia, né? Eudamonia. É ele pondo na voz de Sócrates, é lá isso, na voz de Sócrates, que seria aí o bem-estar final, né? Então o bem supremo seria o bem-estar, ou seja, toda ação que promove um bem-estar é considerada ética e é considerada boa. Então veja que aí a gente está falando das consequências dessa ação. Então você pensa o que eu vou fazer aqui agora, qual é a consequência do que eu vou fazer. Se essa consequência gerar bem-estar e felicidade geral, aquilo é bom. Se não gerar, aquilo não é bom. No entanto, Kant vai abordar essa questão de forma diferente. Ele vai se importar menos com a consequência do ato do que com a intenção do ato. Para Kant, o que vale mais é a intenção do ato do que o resultado em si. Ou seja, o que move a pessoa a decidir desta ou daquela maneira. Porque muitas vezes alguma coisa que beneficia alguns pode prejudicar outros tantos. Como que eu vou decidir o que é bom? Quando aquilo me beneficia ou quando aquilo beneficia o outro? Kant vai dizer que o ser humano, ou a humanidade em si, jamais pode ser considerada como um meio e sempre como um fim. Ou seja, toda ação na qual alguém é um meio para que você possa obter alguma coisa ou algum benefício, isso não seria ético, seria ruim. Obter alguma coisa por meio de outra pessoa seria uma ação não ética. Ou seja, aquela pessoa tem que ser o fim da ação, e é o que o Espiritismo ensina. Quando Kardec vai perguntar qual é a maior de todas as virtudes, o Espírito de Verdade diz que é o desinteresse pessoal. E logo mais, quando ele pergunta qual é o maior de todos os vícios, ele responde novamente que é o egoísmo ou o interesse moral. Ou seja, aquilo que eu faço pensando em mim mesmo, ou pensando nos meus somente. Novamente, tira o foco do indivíduo, Alain, e joga o foco no outro. Mais uma vez, olha que interessante isso. Tira o foco do eu e joga o foco no outro. Ou seja, para que a minha ação seja boa, muitas vezes eu tenho que me prejudicar. Eu acabo me prejudicando, não me beneficiando como eu poderia me beneficiar para beneficiar os outros. Você sabe, Wilson, eu lembrei agora que no começo da filosofia, lá na Grécia, existia um conceito grego chamado paideia. A paideia era a formação, vamos usar o termo que eles usavam, do homem grego, que na época a mulher não era tida como um ser que podia votar, que podia participar. Quem participava socialmente, politicamente, era o homem. Mas vamos pensar na formação do ser humano baseado na paideia. É uma formação onde ele passava por toda uma vida se formando como ser humano. Então era uma formação ética, política, física organicamente física, valores, conceitos, era trabalhado. Para você ter uma ideia, tem um livro que eu agora esqueci o nome do autor, que chama Paideia. O título do livro, inclusive, é Paideia, a Formação do Homem Grego. É um livro de 1000 e poucas páginas, onde ele vai descrevendo como se formava uma boa pessoa na Grécia. Ou seja, é fácil? Não. É complexo. E tem que mexer em muitos valores. Acredito que hoje exista uma nuvem para a gente distinguir entre o bem e o mal,
porque falta para nós hoje uma boa formação das nossas crianças. Então, a partir do momento que uma criança é bem estruturada, com valores claros do que é correto, do que é bom, do que é mal, ela se torna um adulto com os mesmos princípios no seu dia a dia. A educação no Brasil, Alan, durante muito tempo, ela teve como objetivo formar mão de obra, uma educação técnica. Ainda hoje, ela é vista por muitas vertentes, por muitos grupos, como tendo este objetivo: formar pessoas capazes de trabalharem, de se integrarem na sociedade pelo trabalho, de se sustentarem, de manterem suas famílias. Mas essa é uma formação parcial, como você acabou de dizer. A formação integral do homem, né, requer um estudo profundo desses valores, um conhecimento mesmo da filosofia, que muitas vezes é colocada em segundo plano dentro das aulas, como se fosse algo menos importante. Hoje é aula de filosofia, a sociologia, para entender o mundo em que você vive. A partir daí é que o indivíduo tem condições de se posicionar, né, efetivamente. Por que é tão importante para algumas classes, para as elites, sobretudo, que a educação permaneça como está, que não abranja esses aspectos mais humanísticos? Porque assim é mais fácil você manter as coisas como estão, manter o poder nas mãos de quem tem o poder hoje. Sim. Se você tem pessoas, cidadãos bem informados, que compreendem o mecanismo social e que podem se posicionar de forma contrária a isso, é um poder muito grande. Essa é a real democracia. Mas a democracia não acontece sem essa capacidade de discernimento entre o bem e o mal. Nós não podemos considerar democrática uma sociedade onde os indivíduos não têm uma mínima liberdade em pensar. Então, nós podemos valorizar, e eu valorizo muito a democracia, onde todos pensam, todos podem chegar a seu ponto de vista por livre pensamento, sem a imposição de outrem, porque daí nós não vivemos uma democracia de verdade, né? Nós vivemos uma democracia de poucos, não para o povo, mas para alguns, submetendo a grande maioria. Uma pergunta que eu coloco no ar dentro do espiritismo sempre, e é por isso eu acho interessante o assunto que nós estamos trazendo, que nós hoje, no nível evolutivo que nós estamos, e eu vou falar de algumas pessoas que eu conheço, nós já podemos distinguir entre o bem e o mal. E por que ainda agimos no mal em algumas ocasiões? Imposição social. É neste ponto, né, que é um ponto que eu friso bastante, que eu ressalto muito, que é a influência que a sociedade exerce sobre o indivíduo. Existe uma coerção, né? Existe uma força coercitiva que a sociedade exerce sobre o indivíduo. Quando você nasce, você já tem um papel social, um status social, e esse papel social condiciona o que se espera de uma pessoa a realizar na posição em que você está. Por exemplo, uma mulher já tem um determinado papel social na sociedade. O que se espera de uma mulher? Que ela aprenda a cuidar da casa, que ela tenha filhos, que ela aprenda a educar os filhos. São papéis atribuídos àquele indivíduo. A liberdade de escolha que um indivíduo tem é muitas vezes cerceada pela sociedade. Ou seja, a sociedade não me permite ser quem eu sou, ou quem eu gostaria de ser. Nós, espíritas, temos como modelo Jesus, né? Isso, o Livro dos Espíritos, já aparece como modelo de moral. Jesus nos ensina a ser humildes, nos ensina o valor maior das coisas do espírito do que das coisas passageiras da terra. Ele nos inspira a cumprirmos os nossos deveres sociais, legais, enquanto encarnados, quando ele orienta a pagar os impostos. Então, e Jesus nos ensina a perdoar, nos ensina a essência do que é bom. Esse é o nosso exemplo. Nós olhamos para Jesus e ficamos encantados. E a gente quer ser assim? A gente quer ser desse jeito. Mas quando eu saio da minha casa de manhã, eu não consigo. Eu não consigo ser desse jeito nas minhas relações.
Então, por que eu não consigo? Que força é essa que faz com que eu não consiga? É muito fácil a gente pegar isso e jogar na conta dos obsessores. Eu tenho obsessores que me forçam a fazer isso. Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes não precisa, né? Lembrando que o obsessor surge de acordo com a vibração mental sua. Então, ele é consequente da causalidade do seu pensamento. Ele não aparece anteriormente. Não é ele que te conduz a ele. É você que o chama. Então, aí ele fica, porque ele encontrou um ambiente que ele está se sentindo bem. Sabe que eu acho que é um bom rumo a gente caminhar por que é bom e o que é mal, um modelo de Jesus. Mas não é esse modelo idealizado de Jesus, é o modelo das experiências que nós temos escritas no Evangelho de Jesus. Não é aqui as lições estendidas a Jesus como se fosse dele, mas sim a moral de fato que ele exercia enquanto encarnado. Alain, Jesus vai nos ensinar a perdoar 70 vezes 7 vezes. Ok. É o perdão supremo. 70 vezes 7 dá quanto? 490 vezes, aproximadamente. Literalmente. Uma mulher que é vítima de violência do marido deve esperar 480, 490 agressões para poder tomar uma decisão? Não, ela não deve aceitar a primeira agressão, né? Eu acho que a gente tem que se nos conduzir, vamos falar assim, para uma bondade em tudo. Então, não pode ser bom uma pessoa agressiva. Entendemos que, às vezes, em algumas situações pessoais, a pessoa pode estar muito aflita com algumas decisões e ter alguma fala mais ríspida. Então, há de se filtrar o estado emocional do cidadão, mas não de perdoar uma agressão física. Né? Uma agressão que Jesus fala para perdoar, principalmente, é a da fala. Aquela fala atravessada, torta, às vezes sem respeito. E isso não dá para a gente aceitar mais na sociedade de hoje. A violência física, impossível aceitar. Eu acho que essa é uma que tem que ser levantada a bandeira no primeiro movimento de agressividade. E aí não vou falar... Existe, inclusive, hoje, até agressões de mulheres sobre homens. Né? Nós temos, lógico, uma sociedade machista que nós vivemos, muito mais homens agredindo mulheres. Sem dúvida. Também tem uma violência da mulher agredindo homem. Sim. Então, a violência não é boa. Não está no rol das coisas boas. E normalmente a pessoa é agressiva ou grita na fala porque ela está perdendo os argumentos. Então, a gente precisa se reconhecer ainda falhos no comportamento entre o bem e o mal. E olhar para o modelo de Jesus para buscar exemplos. Alain, mas isso, essa fala sua, que eu quero deixar bem claro aqui que eu concordo. Né? A mulher não tem que se submeter a nenhum tipo de violência. Mas nós vemos muitos pastores ou religiosos posicionando-se de forma contrária a isso, em nome da família. Então, essa postura que a gente está adotando aqui agora, no Espiritismo Sem Censura, não seria uma postura que pode ser considerada uma postura contrária à família? Muito pelo contrário. Eu acho que família é muito mais do que uma união num papel. A família é construída espiritualmente. São duas almas que se unem, né? E desta alma, essas duas almas que se unem, pode ou não ter mais almas que se juntem a elas, como filhos adotados, filhos do coração, os filhos do jeito que a gente puder nomear, mas todas essas criaturas que se juntam em nome de uma ligação e de um amor espiritual. Se não houver essa ligação espiritual, só um papel se a chancela para falar que aquilo é uma família, porque nós temos que lembrar o seguinte: que família é essa que o pai ainda indica com quem a filha vai casar? Quer dizer, já não é uma escolha da filha, é uma escolha do próprio pai dela. Ela é obrigada a manter-se nessa relação? Ela é obrigada a ficar naquela relação
A quanto e de que maneira? Por quanto tempo? Eu acho que a essência de uma família se chama respeito. Se dentro daquela família está faltando respeito, não tem família. Tem uma casa de destemperados que só vão criar filhos perturbados. Então não dá para você imaginar filhos bem criados vendo um exemplo de pai e mãe, um agredindo o outro. Não dá para sair dali coisa muito boa. Muito bem, Alain. É por isso que quando me perguntam, você defende a família? A minha resposta é, que família? Você acredita em Deus? Que Deus? Porque não é uma resposta simples assim. Não é simples. Que Deus você acredita? Depende. Porque dependendo do Deus que você está falando, eu não acredito. De que família você está perguntando se eu defendo ou não? Dependendo da família que você está sugerindo, eu também não defendo. Então, defender a família é defender o que você acabou de mencionar, os laços afetivos verdadeiros, laços espirituais que posicionam os indivíduos numa condição de auxílio mútuo para o seu progresso mútuo, com relação a necessidades, né, a aquisições passadas de outras existências. Então, a família espiritual ela é muito mais profunda do que a família consanguínea. Muito mais. Sem dúvida. Muitas vezes você encontra numa pessoa de fora da sua família uma aproximação tão grande que você não consegue encontrar com um irmão seu. Isso realmente demonstra o quanto o Espiritismo está correto nesse aspecto. As famílias são formadas no plano espiritual. Alain Diniz Souza, Dostoiévski escreve um livro chamado O Idiota. Nesse livro, ele conta a história de um príncipe muito bem intencionado e muito bom em essência, mas que durante toda a experiência nessa obra, ele acaba sendo mal interpretado, ele acaba sendo visto como ingênuo, acaba como um idiota, como o próprio título do livro explica. Nos dias de hoje, Alain, eu quero lembrar de um conceito da administração sobre o engajamento. É o chamado conceito dos 3 Es, que é educação, estímulo e estrutura. Então, se você quiser que alguém faça alguma coisa, ele tem que ser educado, orientado sobre como fazer, qual a melhor forma. Ele tem que ter uma estrutura para que ele possa executar aquela tarefa. Uma estrutura, muitas vezes, material, condições para fazer aquilo. E ainda assim, além da educação e da estrutura, ele precisa ser estimulado. Ainda assim, ele tem que ser motivado a realizar aquilo ali. Trazendo este conceito para o nosso mundo, para que eu viva como Jesus viveu, para que eu seja bom, eu tenho que ser educado. Podemos dizer que aí entra a religião. Né? Podemos dizer que aí entra o espiritismo, né? Nos educando, nos orientando, nos explicando as causas e as relações entre os acontecimentos. Aí eu preciso de uma estrutura para aplicar esse conhecimento que eu estou adquirindo no Espiritismo. A estrutura é o mundo, é a vida. Vivendo sob uma estrutura, sob um regime econômico, qual o que nós vivemos, o capitalismo, eu não vejo como ser um homem de bem. Eu vejo muitas dificuldades em ser um homem de bem no modelo de Jesus dentro desse sistema. Eu estou falando aqui não de exceções, porque você vai me dizer, mas tem o Chico, mas tem a Madre Teresa de Calcutá, tem a Irmã Dulce, eu sei disso, mas o que a gente está dizendo é da evolução planetária. Nós estamos falando da evolução da humanidade, de toda a humanidade. É possível que toda a humanidade evolua igual a essas figuras que são missionárias para a gente, dentro dessa estrutura. E é claro que o estímulo de tudo isso, um pouco, é o sofrimento, é a dor, é as dificuldades que o próprio sistema nos causa. É um sistema que destrói a nossa casa celestial, o nosso planeta. É um sistema que nos torna egoístas. É um sistema que faz com que nós sejamos competitivos uns com os outros, ao invés de sermos colaborativos. Então, a pergunta que eu faço é, não teríamos que ter uma transformação estrutural na nossa sociedade? É interessante essa sua reflexão, porque eu também acho que
o modelo atual não é saudável para a gente criar a pessoa de bem. A gente é jogado de várias maneiras ou compelido a agir de forma egoísta e às vezes protecionista de alguns em detrimento de outros. É uma competição desleal, é um processo que realmente ele nos oprime de várias maneiras e é difícil se manter no bem. A vida, ela sempre vai nos dar várias escolhas. O modelo econômico que nós vamos ter equilíbrio eu ainda não conheço. Não existiu no mundo ainda. Eu acho que um dia nós vamos ter. Ainda tenho fé nisso, que um dia nós vamos chegar num ponto. Mas eu acho que qualquer modelo econômico, social, que vingue para ter harmonia no mundo, ele tem que colocar a pessoa à frente das coisas. O ser humano à frente o grupo acima do indivíduo, né? O humanismo. O humanismo. Né? A gente tem que ser menos egoísta. A gente tem que ser realmente responsável por nós mesmos. Eu fui criado por um pai e uma mãe anarquista. Então, a responsabilidade dentro do anarquismo é acima de qualquer coisa. Então, eu fazia as coisas na minha casa não porque meu pai me mandava fazer ou porque minha mãe mandava eu fazer, porque eu precisava fazer para manter a casa em um certo equilíbrio. É a ideia do dever e da autonomia. Dever e autonomia, mas me davam condições de entender o porquê daquele dever. Me davam condições de poder chegar nas minhas decisões. Eu tinha até liberdade de fazer ou não o que eu achava que eu devia fazer. E quando eu não fazia e aquilo tinha alguma consequência, eu era mostrado. Olha, tá vendo? Não é assim castigando, mas quando a gente faz, a gente promove tal benefício. Quando a gente não faz, a gente tem essa outra consequência. Então, é analisando as consequências da vida. E a vida vai ficando muito mais fácil e, ao mesmo tempo, você vai tendo responsabilidade. Então, é bem ligado à responsabilidade, a nenhuma vaidade pessoal. A ideia em um grupo não precisa ser minha, ela precisa ser a melhor para o grupo. A ideia de uma sociedade ela tem que ser a mais justa, porque quando você lê a teoria democrática, ela é muito bonita. Sim. E ela é muito bacana. Só que algumas pessoas no meio usam a democracia para benefício próprio. Aí perde a razão de ser. É quando a democracia se converte na ditadura da maioria. E é, infelizmente, o que a gente ainda vive. Como que eu posso falar que eu sou feliz ou sou bom quando eu vejo tantas pessoas sendo oprimidas? Quando eu vejo tanta gente morrendo de fome, de sede aqui perto da gente? Quando eu vejo tanta dificuldade acontecendo em torno da gente? As pessoas falam, por exemplo, hoje de violência, que nós estamos muito violentos. Mas morrem mais pessoas no trânsito, olha só, morrem mais pessoas no trânsito do que da violência que eu nomeio de um crime. Então, eu estou sendo violento ao dirigir. Eu estou sendo violento ao dirigir olhando meu celular. Eu tô proporcionando oportunidades de contribuir com essa estatística do mal aí. Então, quando eu quero ser bom, eu tenho que abrir mão de uma série de coisas. Eu tenho que mudar uma série de hábitos. Eu tenho que escolher a maneira de proceder no mundo. A questão do idiota, eu acho muito interessante, né? É um livro que eu já li faz tempo. Mas eu lembro que o fim dele é interessante, é pesado. Não é um livro fácil da gente ler. Muitos personagens. Nomes uma novela. Gente, quase uma novela. Um grosso demais. Catatal, né? Nossa. Então, quando a gente percebe que aquele que era um príncipe, né? Ele era tratado até como um idiota, né, na época, que as pessoas chegavam perto dele por interesse. Aí, quando viam que podiam manipulá-lo, o chamavam de idiota. E, na realidade, ele queria agir no bem.
Então, o agir no bem, ele muitas vezes era até ingênuo, porque ele acreditava na bondade de todos, ele acreditava na intenção de todos. Veja que a gente tem que acreditar nas pessoas. E como a gente chegar no limite de eu não ser ingênuo e ser bom? Nós temos que achar um bom termo e um meio do caminho de tudo, né? Então, assim, a gente tem que exigir da gente o melhor que a gente pode fazer dentro do bom, do bem, sabendo que a gente ainda vai fazer mal. E também saber se perdoar quando agindo mal, também saber perdoar o outro quando agindo mal. E, assim como minha última contribuição hoje, eu gosto de lembrar sempre da frase que tem no livro de Humberto de Campos, Boa Nova, onde Jesus fala numa conversa com Pedro. Ele fala assim: o ser humano no mundo é mais frágil que perverso. Muita gente que age no mal, age por defesa dessa fragilidade que se sente oprimido, não por perversidade. Tem os perversos? Infelizmente tem também. Mas a maioria de nós estamos tentando viver apesar de sermos frágeis. E apesar de sermos frágeis, ainda vacilarmos no agir no bem e no mal. E ainda assim, apesar de agirmos no bem e no mal, termos uma boa vontade de ser bons um dia. Então é nesse esforço que se reconhece o espírita, de se esforçar diariamente em ser melhor a cada dia. Pois é, Alain, esse esforço diário é imprescindível, mas também é essa visão ampla que a gente está apresentando aqui. Então, é possível pensar num futuro a partir de que perspectiva para que esse futuro seja melhor? Como alcançar o progresso? Que Kardec acreditava que já estava em vias de ocorrer a transição planetária no tempo dele ainda, ou alguns anos depois, e já se passaram quanto? 160 anos, 160 anos, e a gente, eu acho que ainda vai ser protelado esse mundo de regeneração durante mais algum tempo. Jesus, ele dá um bom exemplo quando ele fala sobre a riqueza algumas vezes. Ele vai falar que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é muito esclarecedor para a gente. É claro que o Espiritismo trata dessa passagem de uma forma muito clara, ou seja, Jesus não dizia que é impeditivo, que um rico está impedido de entrar, mas ele dizia que as dificuldades para um rico entrar no reino de Deus são muito maiores do que para uma pessoa humilde, para uma pessoa pobre. Muito mais difícil você entrar no reino de Deus se você for rico, porque é muito mais difícil você abrir mão da comodidade, do conforto e do luxo que você já tem disponível para viver de forma diferente. Daí a dificuldade de mudar o mundo. Então, com isso, o que eu posso entender? Ser rico não é bom. Se é tão difícil alcançar o reino dos céus, não é bom ser rico. O que me leva a concluir que, se não é bom ser rico, é melhor então que as riquezas sejam melhores distribuídas, para que menos pessoas tenham tanto poder centralizado, que é exatamente o modelo do capitalismo. Os bilionários hoje, você tem Mark Zuckerberg, você tem Elon Musk, você tem Jeff Bezos da Amazon, são, na verdade, os grandes, fora aqueles que os nomes não aparecem, mas são os grandes donos do mundo. Eles são as corporações hoje que controlam os estados. Não se engane, quem controla os Estados Unidos não é o presidente da República. São corporações por trás. O Brasil é a mesma coisa, porque o poder é muito concentrado. O que dá a entender, segundo a visão de Jesus, é que se eu tiver menos rico, se eu tiver um sistema, uma estrutura que tem um maior equilíbrio, vai ser mais fácil que todo mundo seja melhor. A gente só tem que tomar cuidado que não é um defeito ser rico, né? Vamos deixar claro isso, porque às vezes tem gente que nasceu rico, ele não roubou ninguém, as gerações anteriores podem, mas ele nasceu naquele estado. O que ele faz com aquela riqueza que ele passa um dia a ter disponível é o problema. Então eu acho realmente muito difícil você sucumbir, é muito mais fácil para um rico do que para um pobre, né? Porque o pobre ainda às vezes ele rouba
para comer. É menos ruim. Do que roubar para acumular ainda mais. O bom seria não roubar nada, mas como fazer esse ponto de equilíbrio, né? Muito difícil. Nós somos, muitas vezes aqui, decidimos e somos comandados por mídias. Veja que você citou aí 3, 4 controladores da mídia no mundo. Sim. E aí o que acontece? Eles têm poder enorme. E para qual lugar eles usam a mídia deles? Para cada vez eles acumularem mais bens, mais capital. Então, veja que as exceções de um rico bom é menor do que a exceção de um pobre bom. Porque pobres bons a gente vai encontrar muitos. Mas eu não gostaria de fazer uma ode também a valorizar a pobreza. Não é isso também. É o contrário, na verdade. Né? A gente é contra a pobreza. Contra a pobreza e não só contra a riqueza. Na verdade, eu sou contra a pobreza. Eu não queria que ninguém fosse pobre. Eu também não. Gostaria que sim. Mas que o bem-estar fosse comum a todo mundo. Que todo mundo tivesse uma mínima condição de vida. Bem-estar, exatamente. Um bem-estar mínimo, comida de qualidade mínimo, sem agrotóxico. Aí vão vir aqueles que vão falar assim, mas tem gente que não merece, se você dá. Então, mais uma vez, um discurso complicado que... Meritocrático que atrapalha achar um modelo... que seja saudável para todos. Nós temos dificuldades nisso, vamos sofrer bastante. Mas, por exemplo, passamos aí uma pandemia, né? Essa pandemia colocou todo mundo no mesmo nível, porque a doença podia acometer rico, pobre, feio, bonito, alto, baixo, qualquer um. Não existia vacina? Não existia vacina, então... Acredito que existam mecanismos divinos que vão mostrar para nós que todos somos na mesma essência. Somos diferentes, com características diferentes, certamente, ninguém é igual a ninguém, mas nós somos irmãos a todos, né? Todos os seres humanos encarnados no mundo somos irmãos, somos da mesma maneira, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres também, né? Não é só direitos. Também deveres. Agora, realmente fica difícil sem algumas coisas assim acontecer. Então, fico até pensando que a pandemia é uma obra divina para começar a mostrar, olha, gente, vocês são igual. Vocês têm o mesmo nível. Vamos procurar cuidar mais um dos outros, vamos estar mais próximos uns dos outros, vamos ser mais solidários, vamos usar dos nossos recursos hoje, né, para ajudar aqueles que não têm condição de pensar sozinho, que ainda estão numa situação de opressão muito grande. Vamos colaborar. Uma pessoa que consiga ganhar muitos bens, ótimo, mas como ele pode, com aqueles muitos bens, ajudar os outros que não conseguem ganhar? Né? Por exemplo, uma vez eu vi o Antônio Hermílio de Moraes, que eu não vou nem discutir ele como pessoa. A biografia dele. A biografia dele. Mas numa entrevista naquele Roda Viva, perguntavam para ele, mas o senhor já não tem muita coisa? O senhor está abrindo uma outra indústria? Ele estava abrindo alguma outra coisa na época. Ele falou assim, olha, eu acho que estou aqui no mundo para gerar empregos. Né? E ele gerava empregos. E era uma pessoa, até prova ao contrário, simples, vivia da maneira dele lá, sem grandes ostentações, fez todos os filhos dele entrar na empresa em funções baixas para ir galgando as funções. Então, eu acho que assim, a riqueza não é um problema, é o problema que se faz com a riqueza. E logicamente a gente vê, como não somos ricos, mais facilmente o que o rico poderia fazer com aquele dinheiro e não faz. Então talvez a gente vire assim grandes atacantes dessa riqueza concentrada, mas não é isso, é ser humano diferente. Nós temos que ser diferentes. Se eu tenho facilidade em conseguir bens, dinheiro, como que eu posso auxiliar aqueles que não têm condição de fazer isso? Na verdade, Alain, o que a gente está combatendo aqui é a hipocrisia. A hipocrisia. É a hipocrisia, porque no meio religioso isso é muito comum. No meio espírita isso é muito comum. Né? Você ataca políticas que beneficiam os mais pobres, porque você acha que os mais pobres têm que ser mais pobres. Você dá esmola. Como justificando um karma, né? Pois é, você dá esmola
Mas você não quer tirar ele daquela situação de pobreza? Não, porque assim você pode exercer sua caridade dele, também. ele deve estar passando por provação. A gente dá uma cesta básica, a gente faz, mas você não quer discutir uma transformação nessa estrutura, porque você está bem posicionado ali. Então, isso é hipocrisia. Não adianta a gente falar da importância dos valores morais e passar a vida trabalhando que nem um maluco para poder ganhar dinheiro, e só dinheiro, quando você já tem o suficiente. Você já tem uma casa, você tem um bom carro, você viaja para o exterior, você já tem uma vida suficientemente confortável, mas você continua trabalhando, você não está gerando emprego, você continua somente acumulando e ganhando dinheiro em especulação financeira nos seus investimentos. Esse é seu objetivo, por quê? Então, isso é hipocrisia, o que a gente está dizendo é isso. Né, é que existem valores que devem ser cultivados e outros que não devem ser cultivados. Você tem a base, você teve a sorte de nascer numa família que te deu uma base para que você pudesse estudar, para que você pudesse trabalhar, e você já tem o seu ganho, então você tem que pensar num trabalho que beneficie a coletividade, conforme você mesmo acabou de dizer. E eu lembrei aqui da frase de uma banda chamada Los Hermanos. Tem uma música chamada O Vencedor. Ele diz assim: eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. Ótima frase para encerrar. Alain, muito obrigado. Obrigado você.